Feliz Fluência da Vida, eu sou Pamela Schaefer e ensino você a ter uma vida equilibrada e a controlar a sua ansiedade. Você tem que isso, você tem que aquilo, expectativas, sonhos, projeções, futuro. Meu Deus, eis a sociedade em que a gente vive, né? Estamos a todo tempo cercados de projeções, de sonhos, de anseios, de metas. Mas eu te pergunto, até que ponto tudo isso vem da sua essência, da essência do seu ser, da sua querência? Quantos por cento do tem que isso, tem que aquilo, de fato a gente precisa, né? Nós estamos a todo tempo sendo cobrados, estipulando metas, ideais, prazos e ao mesmo tempo ficando cada vez mais distante da nossa essência de fato, né? O que eu quero dizer com isso? A gente está numa sociedade hoje, né, do consumo, da tecnologia, da velocidade, da busca pela excelência. Mas a excelência está de fato linkado à verdadeira felicidade? Você tem a profissão que é ideal do ponto de vista do mercado financeiro rentável, uma profissão que às vezes é herdada, todo mundo na minha família é advogado, a gente tem uma empresa, e o meu irmão é advogado, os meus pais são advogados, e eu preciso dar sequência no escritório, e eu sou advogada por isso, ou porque eu quero, ou de fato você está num cargo, mas que lá no seu coração você queria fazer uma coisa completamente diferente, né? Isso é muito sério, porque a gente está todo o tempo lidando com as projeções, com as expectativas e também, certamente, com as frustrações. Estamos a todo tempo nos frustrando, por quê? Porque a sociedade impõe padrões, impõe como deveremos ser, como deveremos agir, e na verdade a gente quer fazer tudo muito diferente. Na verdade a gente queria estar, de fato, sendo feliz, e a felicidade ela está às vezes na simplicidade, né? O prazer, a alegria, a felicidade, ele não tem como uma meta principal números e excelência, e sim simplesmente sermos na nossa essência. Mas o quanto nós somos na nossa essência hoje em dia, né? Antigamente, se o meu vizinho ou se uma colega fazia uma viagem, né, eu não ficava sabendo dessa viagem, eu não tinha acesso às fotos dessa viagem, né? Hoje em dia as redes sociais é a cultura do like, do dislike, né? Eu fico vendo como é a vida do outro, aquela vida que os pratos lindos, maravilhosos, a viagem perfeita, mas no fundo tudo isso é perfeito mesmo. Aquela viagem daquela pessoa é a vida plena, é a vida perfeita, porque a gente acaba olhando e fala, nossa, eu preciso, nossa, como eu queria ter aquelas férias, como eu queria ir para aquele lugar. Nossa, você viu no Instagram lá, você viu nas redes sociais daquela pessoa, nossa, você viu onde ela tá, nossa, você viu o que ela estava comendo? E a gente está se distanciando a todo tempo das nossas questões. E tudo isso que a gente está vendo, né, todas as questões de registros, de fotos, na verdade, mexe muito com o nosso imaginário, né? A gente muda a face da face, né? E a gente vai colocando máscaras, vai criando ideais, e com isso a gente vai se distanciando cada vez mais e mais e mais, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse imaginário, né? A gente fica imaginando como é a vida do outro, distanciando da nossa vida, a gente cria os modelos da vida do outro para o nosso modelo ideal. Eu preciso ter o cabelo assim, eu preciso ter o corpo desse jeito. Eu queria muito ser artista, mas é medicina que dá o status, é medicina que vai trazer o dinheiro, né? Medicina que vai ter um reconhecimento, não só financeiro, mas um reconhecimento status. Todas as profissões são válidas, todas as profissões são necessárias e todas as profissões são lindas. Eu não estou aqui discutindo mérito nenhum de profissão. O que eu quero falar é das nossas escolhas. O que de fato a gente escolhe? Porque a gente acaba sendo como se fôssemos fantochezinhos, né? As pessoas querem que eu faça isso, eu faço. A sociedade acha que isso é melhor, então eu tenho esse determinado tipo de comportamento. E a gente vai se distanciando cada vez mais da nossa essência. E acontece também que às vezes a gente acaba sendo não só quem a gente é, quem a gente gostaria de ser, mas também a gente acaba mentindo muito, né? O quanto você fala as verdades sobre você, sobre os seus desejos, sobre os seus anseios, sobre o que você quer.
Às vezes a gente esconde coisas do outro dentro da nossa própria casa e às vezes não é nada demais, mas com medo de ser julgada, com medo de que o outro vai pensar, né? Ai, meu Deus do céu, eu comprei algo que eu não devia, a gente está num momento delicado financeiro, e se a pessoa descobrir que eu comprei aquilo, vai dar uma briga, mas eu queria comprar, eu comprei, quis espremendo daqui, eu tinha condições, mas eu preciso guardar isso, eu não posso contar para ninguém, porque senão as pessoas vão me julgar, porque será que a pessoa vai ficar feliz porque eu comprei o que eu queria comprar? A gente está todo o tempo sendo apontados pelo outro, os outros estão ditando as regras da nossa vida e a gente está se distanciando. Isso é muito sério, gente, porque quando a gente pensa em ter uma vida equilibrada, controlar a nossa ansiedade, porque a ansiedade está muito ligada a isso, ao nosso medo de ser avaliado, de julgado, nosso medo de exposição, né? E toda vez que a gente tem essas condutas, o nosso corpo, a gente está se fazendo mal. Nós estamos nos desequilibrando. E se a gente quer uma vida equilibrada, a gente precisa, de fato, a primeira coisa é conhecer os nossos desejos, conhecer os nossos anseios e tomar as rédeas da nossa própria vida. E não ficar agindo conforme o outro deseja, conforme os padrões sociais que nos são colocados como ideais, mas que no fato não existe o melhor é isso ou aquilo para mim ou para você. Eu vou falar o que é melhor para você, você fala o que é melhor para mim e pronto. Não, né? Vai ter muita consequência na nossa vida quando a gente para seguir o que o outro quer e não o nosso coração, né? Pensando no ponto de vista de carreira, às vezes a gente quer seguir uma carreira que está no nosso coração, que é o caminho que a gente vai ser feliz, mas por algum motivo, vou dar meu exemplo, né? Eu fiz faculdade de artes cênicas e eu lembro quanto eu fui criticada na escolha do meu vestibular, né? Que eu deveria fazer medicina, que eu deveria fazer enfermagem, que são profissões que iam me dar status, que iam me dar rentabilidade. E para mim, assim, foi uma decisão muito difícil, né? Eu tenho que até agradecer muito, assim, a coragem, foi o ato de coragem que eu tive de ter de expor a minha vontade e de escolher a carreira que estava latente no meu coração, porque eu fico pensando, com certeza hoje eu não seria uma pessoa feliz profissionalmente. Eu não teria conhecido os outros caminhos que me levaram aonde eu estou hoje. A gente vê muitas pessoas aí que vão falar que acabaram perdendo um grande tempo da vida. Eu perdi um tempo na minha vida que eu poderia ter feito outras coisas, me dedicado ao que de fato faz sentido para mim, porque o outro falava que aquilo era melhor, e aí eu ficava com medo de decepcionar o outro, com medo de não agradar o outro. E a ansiedade, né, entrando até um pouquinho aí nessa questão do medo, a ansiedade, ela tá ali, ó, diretamente ligada com os nossos medos, com os nossos anseios, com o estresse também, ele está muito vinculado à ansiedade. E se a gente não cuida disso, a gente vai ter uma frustração muito grande. A gente vai se frustrar, vai ficar doente, né? Porque a ansiedade, ela vem justamente do imaginário. Porque tudo aquilo que eu tô falando, eu vi o Instagram do outro, eu vi a foto do outro, eu vou frustrar a minha família, o que os meus amigos vão pensar de mim, porque às vezes eu me chamo para jantar, às vezes você não quer sair para jantar. E tá tudo bem. Né? Não tem que, eu preciso ir para agradar as pessoas. Não, a gente tem que parar com isso, porque a gente vai fazer as coisas para agradar o outro, mas a gente está estamos nos distanciando de nós mesmos a todo instante. E a ansiedade, ela é simplesmente a projeção, a criação imaginária de algo que não aconteceu. A gente está o tempo todo criando situações, analisando situações do outro, né? Eu vejo uma foto e aí eu já crio os meus fantasmas, eu já crio um monte de coisa, eu fico ali desesperada, aí começa a me faltar ar, me dar dor de cabeça, eu fico com insônia, sendo que na verdade nada daquilo existe. Esse é um universo completamente imaginário que a gente cria, né? Com essa idealização falsa de que a felicidade está naquilo que o outro acha que é melhor para mim e não naquilo que eu acho que de fato seja melhor para mim. E sabe que a gente acaba tendo isso? É uma grande medicalização dos comportamentos da vida. Porque aí eu me frustro, eu não sou quem eu sou, eu não dito a minha voz na minha vida
né? Eu não assumo as rédeas da minha vida. E o quanto você, falando assim, até que parece, não, você está falando que eu não tenho as rédeas da minha vida, que as pessoas mandam em mim. Vamos parar para pensar um pouquinho. O quanto do que você faz no seu dia, ao longo do seu dia aí, pensa nas suas atividades, nas coisas mais simples, nos seus desejos mais simples. Às vezes é sair para comer uma pizza, né? Às vezes você quer comer uma pizza, a pessoa que te convidou quer comer um sushi. E aí você vai falar que você quer comer pizza ou você vai comer sushi? A gente está todo o tempo assim. A gente não expõe as nossas vontades, aí o outro às vezes também não expõe, ou quando a gente expõe uma vontade, não é de fato a nossa vontade, é para agradar aquela pessoa, e no final tá todo mundo saindo frustrado, ninguém tá fazendo o que quer, todo mundo tá nesse mundo aí de competitividade e de medicalização dos comportamentos da vida. Quando eu falo medicalização dos comportamentos da vida, é o quê? Porque aí eu saio do padrão, eu não escuto a minha voz interior, eu não escuto os meus anseios, aí eu não tenho como isso uma vida equilibrada, eu tenho vários sintomas, insônia, perda de apetite ou compulsão alimentar, e a partir disso eu começo a ter que recorrer à medicalização para resolver as questões da minha vida, sendo que na verdade eu só precisava me auto-observar, observar aonde estão as minhas atitudes que não condizem com as minhas vontades, mas sim com essa expectativa criada pelo outro, com essa necessidade falsa que eu tenho de agradar o outro, com esse medo que eu tenho de não agradar, de ser criticada, de ser avaliada. E isso é muito sério. Então, para a gente começar a pensar aí nos anseios para a gente ter uma vida equilibrada e controlar a nossa ansiedade, a primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é observar o nosso dia a dia. Né? Olhar como que está o seu dia. Não é igual mulher tem muito disso, né? Às vezes a gente quer mudar o corte de cabelo, mas fica assim, será que o meu companheiro vai gostar? O que as minhas amigas vão pensar? E fica com aquele medo, sendo que a gente quer fazer algo, vai lá, faz, muda, e ninguém tem que gostar. A única pessoa que tem que gostar é você. Né? Você não é a sua roupa, você não é o seu emprego, você não é o seu cabelo, você não é o seu corpo. A sua essência é muito maior do que isso. Né? E a gente fica, você não é o seu Instagram, o outro, as fotos que colocam lá não é tudo projeção, são tudo imagens. Então a excelência, gente, ela não é um padrão de felicidade. Querer tudo perfeito, querer ter o controle de tudo, querer atender a expectativa da maioria, o desejo do outro e não o seu, né? Porque isso aí só vai ver no fato que sempre vai ter gente melhor que a gente, que a vida do outro tá maravilhosa, que os pratos, a comida que o outro come é perfeita, que aquela viagem foi maravilhosa, eu só trabalho, não consigo sair do lugar, não consigo viajar. É lógico, por quê? Porque a gente tá aqui, ó, no externo, nos padrões, naquilo que é imposto, naquilo que é considerado como ideal, e aí não sobra tempo para nada, a gente não consegue organizar a nossa vida, a gente não consegue priorizar os nossos desejos, aquilo que de fato vai fazer bem pra gente, isso vai virando uma bola de neve, isso vai virando emaranhado na nossa vida, que quando a gente vai ver, a gente não tá nem mais presente na nossa própria vida, dentro da nossa própria casa, no nosso próprio trabalho e nas relações. A gente está aí, ó, num piloto automático, fazendo as coisas sem perceber, fazendo as coisas sem, de fato, sentir o prazer, né? E a verdadeira alegria. Hoje em dia, a crítica, a exposição, está desde muito cedo, né? A gente vê aí pelas redes sociais, até as crianças, os filhos, a gente está expondo todo mundo desde muito cedo, né? E qual que é a seriedade disso? A gente está criando padrões, ideais, querendo likes. Tá, você consegue o like lá daquela foto linda, maravilhosa, mas você está naquele lugar que você queria estar? Você está naquela foto lá com os amigos na empresa, vários likes, vários comentários, vários elogios, mas e aí? Você é feliz no seu emprego? Esse seu emprego é o emprego ideal para você? É o que você sempre quis? Ou é o que de fato te dá êxito, te dá carreira, te dá dinheiro? A gente precisa pensar muito nisso, né? Que a gente começa a cair na linha tênue aí do ter e ser, né? E para uma vida equilibrada, onde a gente tem o controle da nossa ansiedade, a gente tem que ser. E tirar um pouquinho
essa coisa do ter, do tem que atender expectativas, do tem que fazer, assim, querem que eu faça isso, eu preciso seguir os padrões, eu não posso decepcionar o outro, porque se eu decepciono o outro, eu não me sinto amada, eu não me sinto aceita, eu não me sinto inserida. E não é isso, gente. Até mesmo falar nessa questão de fazer algo para agradar o outro, as pessoas têm que amar a gente como a gente é, pelo aquilo que a gente é. Quando a gente fala de amor, não existe troca. Ah, você fez algo legal para mim, então toma aqui um presente. Né? Não existe. Né? A gente está falando de essência. E a essência, ela é nata, ela é desprovida de interesses, ela é desprovida de trocas. Então, o quanto aí, vamos pensar, o quanto da sua vida você tem feito para você, por você. Onde está o seu processo de transformação? Ou você está ali a todo tempo sendo apontado e aí com medo de não agradar, se frustrando por não ser quem você é para atender a expectativa do outro. Isso é muito, muito, muito sério, né? Parece que é uma coisa simples, né? Mas a gente está todo o tempo passando pela vida e essa vida ela é muito curta, né? E as pesquisas já apontam para essa sociedade da ansiedade que a gente vive, da tecnologia, né? Hoje em dia, em média, a gente está aí, a gente passa brincando, sem perceber, em média, 5 horas no celular. E depois não tem tempo para passear com o cachorro, não tem tempo para família, não tem tempo para planejar aquelas férias maravilhosas. Tirar, às vezes, até férias mesmo num dia nosso. Nosso dia tem 24 horas. Daí a gente está tão sobrecarregado. O quanto que a gente permite parar um pouquinho, dar uma pausa, se observar, caminhar um pouquinho descalço. Né? Olhar para a nossa vida de dentro para fora. E sair um pouco do de fora para dentro, né? O externo que introjeta, o externo que projeta. Né? E o grande passo para a gente começar a ter uma vida equilibrada é entender que essa vida ela começa de dentro para fora e não é de fora para dentro. Só assim a gente vai conseguir compreender as nossas emoções, os gatilhos, quais são as circunstâncias que nos distanciam de nós mesmos e a partir daí conseguir controlar a nossa ansiedade, ter uma vida equilibrada, tranquila, conseguir dormir, né? Que às vezes a gente está lá, hora de dormir, hora de dormir, hora de ir para a cama, é o momento de agradecer aquele dia maravilhoso que a gente teve, né? Nos preparar para um dia seguinte, ter uma noite de sono restaurativo, e não, o que acontece? A gente leva um monte de gente, um monte de coisa para a cama junto com a gente, né? Sendo que era para dormir, e a gente fica lá pensando, criando, né, que o que a gente pensa, a gente projeta é futuro, o futuro não existe, então a gente está imaginando, e essa condição de imaginação sempre está atrelada a autocobranças, a expectativas, e aí, com certeza, vai vir a insônia, vai vir a ansiedade, vai vir a palpitação, e no outro dia você vai estar cansada, com sono, desanimada, como se fosse um robozinho preparado para passar mais um dia pelas atividades da vida, ao invés de fato viver a vida. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, sobre as rédeas da nossa vida, sobre os nossos comportamentos, sobre qual a porcentagem no nosso dia do que a gente faz de fato é o que a gente gostaria de fazer, né? E às vezes a gente tem tanto talento, a gente tem tanto potencial, mas esse medo de não agradar, essa expectativa, né, de não atender a expectativa do outro nos paralisa. Faz com que a gente entre para dentro da nossa toca e fica lá, igual bichinhos acuados, morrendo de medo. Medo de quê? Antigamente não tinha essa exposição. Então, antigamente eu não sabia se o outro era bonito ou feio, a quantidade de pessoas com sucesso, pessoas desempregadas, eu não tinha acesso a nada disso. Né? E hoje em dia, como a gente tem acesso a muita informação, essas informações, elas vão virando fantasmas dentro de nós. Elas vão nos parando, elas vão nos bloqueando. Ah, porque, nossa, você viu, mas se eu não fizer igual fulano, não, porque aquela pessoa, o trabalho dela tá maravilhoso, eu não vou nem começar o meu, porque eu ainda tô começando, né? Às vezes vamos fazer lá uma boleira, né, uma confeiteira,
né? Nossa, mas você já viu o bolo de fulano, é a coisa mais linda, parece tudo tão real, dá até pena de comer, assim, né? Que nem parece que é de comer de tão lindo. Não, então eu vou até desistir. Eu sempre quis trabalhar com bolo, com confeitaria, mas eu ainda estou começando, eu não tenho... Gente, para. Antigamente você nem sabia o que o outro fazia. E aí a gente simplesmente, a gente vivia mais a vida, a gente pegava, ia e fazia as coisas. E hoje em dia não, a gente fica aí paralisado, porque com medo de que se a gente vai ser melhor ou pior do que o outro, se a gente vai ter expectativa ou não, o que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso. É o que você vai pensar de você. É se isso serve para você, se isso faz bem para você. O outro é o outro. E quando a gente compara uma coisa com a outra, sempre vai dar errado, gente. Não existe comparação àquilo que é diferente. Se é diferente, sempre vai ter algo que vai ser melhor ou pior. Né? Não gosto nem de falar essa palavra pior, é diferente, porque não existe melhor ou pior. Existem os processos individuais de cada um. Então vamos acordar, vamos colocar aí as rédeas na nossa vida, vamos estar presente, né? Perceber a nossa vida, acreditar na gente, acreditar nos nossos potenciais e vamos tirando todo esse peso, toda essa autocobrança, todo esse julgamento, né? Essa preocupação com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai fazer, é acordar, abrir o coração e falar para a vida, estou aqui para dar o meu melhor, para fazer o meu melhor, de acordo com aquilo que eu acredito, daquilo que eu confio, do que eu sinto que é o melhor para mim. Vamos pensar aí, já fica aí um super exercício e você vai ver que esse é um grande passo para a gente começar a ter essa vida aí equilibrada, controlar a nossa ansiedade, porque senão você vai ficar pensando no bolo lá da confeiteira, lá que é perfeito e nunca vai sair do lugar, não vai fazer seu bolo. E no final, gente, é o seu processo. Esses dias eu fui fazer um bolo aqui em casa, na hora que eu fui desenformar, a ansiedade, né, querendo que o bolo dê certo logo, ficou, né, desmoronou tudo e tá tudo bem. Foi o meu processo, o meu bolo. E ok, não vou sofrer por isso, as visitas comeram, nem perceberam muito que estava ali despedaçado, que caiu um pedacinho aqui, outro ali, e tudo bem, né? Mas eu poderia, nossa, e agora? O que vai ser? Meu Deus, vou ter que jogar essa receita fora, o mundo acabou, não vai dar para postar uma foto no Instagram desse bolo. Para, gente. Quanta coisa, é só questões, são só registros, são só objetos, e a vida é muito maior do que isso. A gente precisa parar de desgastar a nossa energia com coisas que de fato não vão agregar o nosso ser e muito pelo contrário, só vão nos distanciar cada vez mais de nós mesmos, né? Então, sem comparação, sem expectativa, sem medo. Eu falo que não existe certo ou errado, o que existe são feedbacks positivos. A gente sempre vai estar aprendendo, porque o nosso objetivo aqui é evoluir, né? E cada um vai ter o seu processo de evolução. Isso é muito, muito individual. Individual, que vem do indivíduo, do que você gosta de fazer, do que tá para você, e não do outro, que o outro quer, o que o outro vai pensar, que eu tenho que agradar o outro. Não. Hoje, quando você for dormir à noite, pense um pouquinho nisso que eu te falei. Pense em você. Tira tudo e fala assim, essas coisas aqui não. É o meu momento de descansar, porque o nosso corpo, ele precisa passar por esse processo também de restauração, né? De uma noite, de um dia para o outro, né? De uma noite inteira de sono, porque parece não, né? A gente acha que como se a gente dormisse e acabasse tudo. Não, a gente dorme, nosso corpo está lá de forma involuntária, trabalhando, né? As toxinas, está tudo acontecendo, a gente está respirando, o nosso coração está batendo. Então, assim, né? É dar esse momento de descanso também, porque se a gente fica ali com a mente na insônia, pensando mil coisas, a gente está trabalhando, produzindo hormônios que não são benéficos para a nossa saúde. Então, fica um exercício aí hoje, né, antes de dormir, né, agradecer pelo seu dia, identificar aí essas coisas que estão tirando o seu sono, que estão tirando a sua paz. Respirar fundo, deixar aquilo se preparar e quando acordar amanhã, acordar se olhando no espelho, dando aquele sorrisão para você, se abraçando, né? Porque a gente está sempre acionando os gatilhos aí a nossa mente, né? Da fuga, do medo, da luta e os nossos gatilhos da generosidade, do amor, do autoacolhimento. Vamos começar a mudar, né? E a gente vai começar a ver que a gente tem
uma vida assim equilibrada, que é possível a gente ter uma vida equilibrada, é possível a gente controlar a ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo tem algum momento ansioso durante o dia. O que é diferente é quando essa ansiedade é patológica. Então, assim, essas situações, esse medo, essa autocobrança, isso tudo, para caminhar para uma ansiedade patológica, ó, é um pulo. E aí você ir mais uma pessoa lá para o ranking da medicalização dos comportamentos. Então, enquanto ainda é tempo, começa a se observar. Começa a se acolher, a ter atitude generosa com você e a escutar os seus anseios, os seus desejos, sendo a mudança que você quer ser no mundo, né? Porque do lado de fora, essa vida eu sei que às vezes é muito difícil, é muito complexa, tem muita coisa acontecendo, mas a gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro. Então, vamos começar mudando a gente, né? Que tenho certeza que quando a gente muda a gente, o nosso olhar e traz uma generosidade, tirando toda essa cobrança, essa necessidade de agradar, a gente reflete, além de a gente ficar bem conosco, né, de ter uma vida equilibrada, a gente vai refletir ao nosso redor, né? O limão não está preocupado se a laranja é mais doce que ele, a rosa não está preocupada se a garotinha prefere a margarida. Então, não existe comparação, não existe competição, né? Quando eu falo não existe competição, se a gente for ver no mundo social, no dia a dia, na vida vai ter. Mas, se a gente traz a não competição na nossa vida, entendendo que nós somos seres únicos, maravilhosas e super plenas, e não cair nesse joguinho dos padrões, das expectativas, para não ter aquela frustração no final, a vida vai ficar muito, 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 muito mais leve, muito mais equilibrada, e a gente vai ter ali, ó, as rédeas, o controle, não só da nossa ansiedade, das nossas emoções negativas, mas da nossa vida por completo, estando íntegro ali no nosso dia a dia. Bom, é isso. Sim, então, meu abraço e até a nossa próxima conexão.